Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar tratando de um assunto muito importante das finanças de empresas, que é o entendimento da defasagem entre geração de lucro e geração de caixa, o aumento de caixa da empresa. Por que uma empresa pode ter lucro em determinado período e o caixa não aumentar? Ou o caixa aumentar, mas não a um valor idêntico da geração de lucro? Porque algumas vezes a empresa pode ter prejuízo e o caixa aumentar, ou pode ter lucro e mesmo assim o caixa diminuir. Bom, eu vou estar ilustrando aqui uma situação, uma continuação de um exercício que nós já fizemos, que é o caso da pequena loja de ferragens. E eu vou me concentrar no parágrafo que trata do primeiro mês de operações da empresa, onde nós já havíamos calculado o lucro. Eu vou recapitular aqui o enunciado desse parágrafo e vou estar comentando como podemos chegar à variação do caixa e bancos do primeiro mês sem precisar montar o balanço patrimonial. Bom, recapitulando, em seu primeiro mês de operações, a loja alcançou uma receita de vendas totalizada em 25 mil, está aqui no cálculo o resultado, dos quais 8 mil serão recebidos em data futura. Foram vendidos 9 mil estoques, está aqui o CMV, 9 mil, uma despesa. As despesas comerciais e com vendas apuradas foram totalizadas em 10 mil, está aqui. E esse valor foi integralmente pago no mês. E as despesas financeiras de 2 mil também foram pagas no mês. O ativo imobilizado foi depreciado em 3 mil reais. O que se pede? Elabore a demonstração do fluxo de caixa e registre a variação em caixa e bancos no mês. Bom, por que a elaboração da demonstração do fluxo de caixa? Porque esse relatório é o que apresenta os motivos da defasagem entre geração de lucro e geração de caixa. Então, ao elaborarmos a demonstração do fluxo de caixa para essa empresa no primeiro mês de operações, poderemos verificar de que forma este lucro de 1.000 se transforma em uma variação de caixa no primeiro mês de operações. E se essa variação de caixa vai ser igual ao lucro gerado ou não. O relatório do DFC, ou demonstração do fluxo de caixa, tem em sua primeira linha o lucro líquido do período. O lucro líquido do primeiro mês de operações dessa empresa foi de 1.000. Bom, nesse cálculo do lucro líquido, nós adicionamos as receitas que se transformam em recebimentos e subtraímos as despesas que se transformam em pagamentos. Porém, temos aqui uma despesa que não é pagável, que é a despesa de depreciação. Ela é um registro contábil, é uma despesa do ponto de vista contábil, mas não sai do caixa. Então eu posso considerar aqui que o primeiro ajuste, a primeira transformação de lucro líquido em variação de caixa, envolve eu readicionar essa despesa de depreciação. Então, ao lucro líquido de 1.000, eu readiciono a despesa de depreciação do período, nesse caso, o primeiro mês de operações dessa empresa. Bom, continuando, o enunciado nos informa que dessa receita e vendas, uma parte não foi recebida no mês. 8 mil reais não foram recebidos no mês, serão recebidos em data futura. Então, esse adiamento no recebimento de 8 mil impacta negativamente no caixa. Então, nós podemos aqui fazer mais um ajuste, lançando o aumento dessa conta de duplicatas a receber, decorrente de vendas realizadas de 25 mil, mas não recebidas. Então, eu vou lançar aqui 8 mil, aumento de duplicatas a receber, e esse valor
vai ser um valor com sinal negativo no cálculo da variação de caixa e bancos. Com relação a estoques, a conta estoques, diferentemente da conta duplicatas a receber, ela sofreu uma diminuição em função da realização de vendas, baixa em estoques. Quando ocorre a baixa em estoques é para a realização de vendas, essa baixa em estoques é que permite a geração de receita. Aqui nós podemos registrar essa redução em estoques, a redução em 9.000, e aqui, como o saldo da conta de estoques diminuiu, essa redução em estoques vai ter um efeito inverso em caixa e bancos, virtualmente aumentando o saldo de caixa e bancos. Eu poderia, de forma resumida, dizer o seguinte: essas duas contas são de ativo circulante. Para as contas de ativo circulante, aquela que sofre um aumento, ela impacta negativamente no caixa. É o caso de duplicatas a receber. E aquela conta do ativo circulante que sofre uma diminuição, ela impacta positivamente no caixa. É o caso aqui da conta estoques. Eu posso também antecipar dizendo que as contas do passivo circulante também influenciam, obviamente, a variação de caixa e bancos. A partir do momento que uma empresa, em determinado mês, contabiliza uma despesa a pagar que aumenta, o impacto é positivo no caixa, porque se essa conta de despesa a pagar está aumentando, é porque o caixa está deixando de diminuir. E então nós teríamos que, no passivo circulante, o efeito do passivo circulante sobre o saldo de caixa, a variação de caixa, melhor dizendo, é inverso do efeito do ativo circulante. Ok? Mas deixa eu fechar então essa questão, porque nela eu não tenho variações do passivo circulante. Todas as despesas comerciais e com vendas que foram apuradas foram pagas, então não tive um aumento do passivo circulante, nem em relação às despesas comerciais e com vendas, nem com relação às despesas financeiras, que foram contabilizadas e foram pagas no mês. Então eu posso aqui fechar o cálculo da variação em caixa e bancos, correspondendo ao lucro líquido mais a depreciação menos o aumento de uma conta de ativo circulante, duplicatas a receber, mais a redução de uma conta de ativo circulante, estoques. E nós chegamos a uma variação de caixa e bancos, um aumento de caixa e bancos em 5.000. Então o lucro líquido, ou o lucro do período foi de 1.000, mas o caixa aumentou em 5.000. Ok? Podemos relembrar que o saldo de caixa e bancos, antes do primeiro mês de operações, realmente era 5.000 unidades monetárias abaixo. Bom, embora não esteja aqui no enunciado, eu vou incluir alguns desdobramentos. Vamos supor que dessas despesas comerciais e com vendas apuradas no mês e que totalizaram 10.000, apenas uma parte tenha sido paga no mês. 7.000 tenha sido pago no mês, 3.000 ficando a pagar no mês seguinte. Bom, essa parcela de 3.000 que não teriam sido pagas no mês, ela tem impacto positivo no caixa. Então todo o desembolso que é adiado impacta positivamente no caixa. Então nesse caso, se eu tivesse um aumento de contas a pagar em 3.000, esse aumento teria um impacto positivo no caixa. Então eu lançaria aqui essa informação: aumento em contas a pagar. Então supostamente dos 10.000, 3.000 ficaram para ser pagos no futuro. Então o saldo de contas a pagar estaria aumentando em 3.000.
Bom, nessas condições, eu poderia repetir o cálculo da variação em caixa e bancos, e nesse caso, a variação do saldo de caixa e bancos seria o lucro líquido, mais a depreciação no período, menos o aumento de uma conta de ativo circulante, mais uma redução de uma conta de ativo circulante, mais um aumento de uma conta de passivo circulante. Então o saldo de caixa e bancos teria nessas condições aumentado em 8 mil, em função do adiamento do pagamento de R$3.000 dentro dessa despesa comercial e com vendas totalizada em 10 mil. Ok? Por último, eu gostaria de comentar o seguinte. Essa empresa, nesse caso fictício, não teve nesse primeiro mês de operações nenhuma compra de um novo ativo imobilizado, por exemplo. Mas se ela tivesse realizado a compra de algum ativo imobilizado no primeiro mês de operações, isso teria impacto negativo no caixa. Então vamos supor que no primeiro mês de operações, além de todas essas informações, a empresa tivesse comprado o ativo imobilizado ao valor total de 50 mil. Isso teria impacto negativo no caixa, diminuindo esse aumento de caixa e bancos. Então, se a empresa tivesse comprado imobilizado ao valor total de 50 mil, eu lançaria aqui uma conta subtrativa a título de aumento do imobilizado, ou compra, investimento de imobilizado. Eu lançaria então esse valor de compra de imobilizado 50 mil. Mas vamos dizer que também nesse primeiro mês, como parte de um financiamento para a compra desse imobilizado, a empresa tivesse captado novos empréstimos para dar conta pelo menos em parte da compra desse imobilizado e tivesse obtido empréstimos ao valor total de 20 mil. Este empréstimo obviamente aumenta o saldo de caixa e bancos. Então eu lançaria aqui, sinal positivo, novos empréstimos. Eu lançaria aqui o valor de 20 mil. Okay? Observe que a compra de imobilizado aumenta o ativo. Aumento de ativo, nós já vimos que impacta negativamente no caixa. Foi o caso de duplicatas a receber. Já o aumento de passivo impacta positivamente no caixa. Foi o caso de contas a pagar. Então a gente fecharia aqui com mais esses desdobramentos, a variação em caixa e bancos do mês correspondendo ao lucro líquido, mais a despesa de depreciação do mês, menos o aumento de uma conta de ativo circulante, duplicatas a receber, mais a redução de outra conta do ativo circulante, estoques, mais o aumento de uma conta do passivo circulante, contas a pagar, menos o aumento de uma conta do ativo imobilizado, mais o aumento de uma conta do passivo, empréstimos. Então nós estaríamos aqui no mês onde, apesar do lucro ter sido de 1.000, o saldo de caixa de bancos teria diminuído em 22 mil. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.